Fala rapaziada, beleza? Se você não é inscrito, inscreva-se, se possível deixe o like e compartilhe o nosso canal. E se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação, onde por apenas R$36 você concorre a este Gol aqui 1.9 completo, com suspensão fixa legalizada. E também, se tiver interesse, eu já deixei a quinta ação aberta, onde por apenas R$15 você concorre a um iPhone XR ou um Pix de R$2.800. Vou deixar, pessoal, as ações já sorteadas de veículos. Primeira ação, um Jetta 2.5. Esse Jetta foi para o Rio de Janeiro. Segunda ação, Azira 3.3 V6. Esse Azira foi para São Paulo. E terceira ação, um Gol Rally 1.6 geração 3. Esse Gol foi para Goiás. Galera, eu vou falar sobre laudo cautelar hoje. Aqui na minha região, Cruz Alta, Rio Grande do Sul, isso é uma coisa que tem gente que nem tem conhecimento, tá? Mas em cidades como Porto Alegre, isso aí já existe. E principalmente na região de São Paulo. Quem compra carro, quem negocia carro oriundo de São Paulo, ou que está em São Paulo e negocia carro, sabe que isso é uma prática extremamente comum nos dias de hoje. Desde lá do primeiro carro que eu peguei em São Paulo, isso aí já tem quase 10 anos, até o último, já existia esse laudo. Claro que conforme os anos foram passando, foram tendo mais empresas credenciadas, foi tendo mais tecnologia na avaliação, etc, etc. Inclusive, muitos golpes surgiram nisso, muitas... não vamos entrar em detalhes, né, em quem, em qual empresa, enfim e tal, porque não cabe a mim dizer isso, mas laudo falso, vendedor, seja lojista ou seja pessoa física com laudo falso. Tem um laudo pronto aqui, o laudo ser falso. Não todos, tá? Não quero dizer que é todos, obviamente que não, mas sempre tem uma laranja podre na jogada, né? Assim como empresas, obviamente não são todas, tem a maioria é a empresa certa, mas sempre vai ter uma laranja podre. Empresas que vendem laudo falso ou que dão uma aprovação no laudo do carro para uma venda, enfim, são inúmeros detalhes que hoje em dia existem. Mas é inevitável a importância de um laudo desses quando você vai comprar um carro, seja pessoalmente, seja à distância, porque ele aponta, ele faz uma pesquisa geral sobre o passado do carro, o registro de acidente, enfim, e além disso ele faz uma vistoria presencial, verificando vários itens para ver se o carro já foi batido, teve algum detalhe, enfim, a procedência do mesmo, se a numeração dos vidros bate, numeração do chassi, numeração do motor, enfim, fazem levanta a capivara, literalmente, do carro. Só que acontece, isso tem acontecido bastante nos últimos anos, de alguns laudos serem reprovados ou aprovados com o apontamento. Quando um laudo ele tem um apontamento, ele é aprovado, mas com apontamento, geralmente é porque o carro já teve alguma pequena colisão, tá? Por exemplo, assim, ele teve uma colisão no paralama à esquerda e o paralama foi trocado ou foi recuperado, enfim. Isso vai de empresa para empresa, não dá para dizer que a empresa X vai aprovar com apontamento por causa disso, ou se a empresa Y vai reprovar, enfim, isso vai de empresa para empresa, assim como pode ter uma empresa que pode até aprovar, se for um dano que não é estrutural, tá? Porque uma batida no paralama que não seja grave não é não é uma avaria na estrutura do veículo, certo? Então não chega a ser um dano estrutural, mas isso vai de empresa para empresa. Quando acontece isso do laudo aprovado com apontamento, geralmente é uma coisa mínima que aconteceu, é um paralama, uma porta que teve uma folha trocada, ou recuperada, trocada, enfim, é uma batida na tampa do porta-mala, enfim, coisas assim que não são danos estruturais, geralmente, tá? Quando o carro ele é reprovado,
o laudo é reprovado, geralmente é uma coisa um pouquinho mais séria. Só que, novamente, isso vai do entendimento lá do perito, das normas da empresa, etc. Eu já vi muito carro bom sendo negociado e o laudo negado, o laudo reprovado, e o carro não ter nenhuma... você olhar o carro, andar no carro, e o carro estar 100% apto a ser vendido, negociado, viagens, etc, etc. Como eu falei, isso vale muito da norma que a empresa, que o perito vão usar. Ah, mas então, para que eu vou fazer o laudo se até o laudo do carro reprovado, o carro vai estar bom? Não, não é isso. O laudo, ele vai te mostrar aonde está o problema, aonde foi o problema, e ele vai te dar respaldo, se você for o comprador, para você pagar um preço menor no carro. Você escolhe, ou você paga um preço menor, ou você não compra esse carro, ou você leva, porque eu já vi também isso, tá? A pessoa levar em outra empresa de vistoria e lá o carro sair de negado para aprovado com apontamento, enfim, você escolhe, mas o laudo, ele te dá essa abertura de você ter como negociar com o vendedor e você poder pagar um preço menor, enfim, ou você até desistir do negócio dependendo da avaria que for. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o laudo, ele não significa tudo na negociação. Você tem que avaliar caso a caso. Às vezes o carro reprovado, ele pode ser realmente um lixo, ou às vezes ele pode ter aí uma avaria um pouco mais profunda, mas que foi bem feita, mas que mesmo assim vai apontar no laudo. Assim como o carro do apontamento, ele pode ter uma avaria mínima também, ou perante lá na vistoria lá o avaliador encontrou alguma coisa que seja até a ponto de reprovar, mas nessa empresa específica eles não reprovam tanto, eles mais dão apontamento. Assim como o carro pode ter aprovado e já ter levado alguma porrada aí, mas que não seja estrutural, você tem que analisar a situação como um todo, tá? Claro que quando o carro é reprovado, isso é até para uma futura negociação, pode pesar, tá? Mas como eu falei, a empresa, se você fizer um laudo em outra empresa, pode ser que não seja reprovado, pode ser que seja aprovado com apontamento. Então, cabe analisar situação a situação. O que eu indico a fazer? Eu indico a não confiar no laudo que o vendedor fornecer, tá? Faça você mesmo um laudo. Converse com ele para você mesmo fazer um laudo numa empresa de sua preferência. Pesquise por uma empresa que tenha confiabilidade no mercado e a depender do resultado, aí sim você começa uma negociação. Se der 100% aprovado, você já respira aliviado, né? Se der um apontamento, no apontamento já cabe aí você entrar com uma negociação com o proprietário do veículo, né? Ver se tem alguma aí margem para baixar o preço. Se der reprovado, aí sim você analisa bem se vale a pena seguir essa negociação ou se vale a pena procurar outra empresa para fazer um novo laudo. Mas, pessoal, o laudo, ele não é tudo na negociação. Você tem que sim analisar caso a caso. As empresas, elas olham para os carros de uma outra forma, né? Então, assim, só não confie no laudo do vendedor. Faça você um laudo, analise esse laudo, veja até onde dá para ir nessa negociação. Não se assuste se der apontamento ou se der reprovado. Não confie plenamente se der aprovado, ainda assim peça mais detalhes. É sempre uma coisa complicada, principalmente se você tiver a distância, como é o meu caso, que já comprei e perdi a conta já de quantos carros eu comprei à distância. Mas dá para negociar, dá para fazer negócio assim, mas você tem que ter um entendimento da situação, um entendimento sobre carros, você tem que pesquisar bem, você tem que pesquisar a empresa, enfim, estudar o laudo, para não cair em nenhuma cilada. Mas é isso, pessoal, não se assuste se der reprovado, não se assuste se der apontamento, veja bem a situação do carro, da negociação. Se você não tiver pessoalmente, tente ver com alguma segunda empresa ou algum vistoriador lá, por exemplo, o Felipe Carvalho, o Rafael Pérez, são pessoas lá de São Paulo
que eles podem fazer uma checagem em loco, uma checagem no local para ver esse carro. Mas se você tiver uma expertise sobre veículos, você pedir detalhes, fotos, vídeos e tal, você consegue sim comprar apenas com o resultado do laudo. E também você pode fazer, além desse laudo presencial, se você tiver alguma dúvida referente à procedência do veículo, documentação e tal, você pode comprar uma consulta online. Tem vários sites aí que permitem essa compra de consulta. Preços variam de 30, 40, 100 reais, enfim, depende da empresa, depende do tanto de informação que você vai querer. Mas tem como comprar. O laudo é uma coisa que está aí para nos ajudar, apesar das várias interpretações que as empresas podem ter, apesar de laudos falsos que existem hoje em dia, enfim, de uma série de coisas. É possível confiar, dá para confiar no laudo e não se assustar caso as coisas não saiam lá no papel como você espera, tá? A gente sabe que um carro aí o carro assim que sair aliás, o carro na própria concessionária, na própria fábrica, pode ocorrer algum acidente, né? O carro, a partir do momento que sair da concessionária, está apto a qualquer tipo de colisão. Então, por exemplo, assim, eu quero um carro lá, eu quero um Honda Accord de 2010, porque eu quero um carro com baixa quilometragem, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, mas tenha consciência que já por ser um carro de 12 anos, a possibilidade de já ter levado alguma batida ou qualquer coisa do tipo é bem grande, tá? Então tenha isso em mente, que carro usado é tipo, até mesmo esses carros de coleção que a gente vê aí em canais aí e tal, claro que existem casos de carros que foram guardados, nunca nem usados e tal, mas muitos e muitos carros que inclusive estão em coleções já levaram alguma porrada, entendeu? Já teve algum incidente. Cabe a você definir, e junto do laudo, junto de um profissional, qual foi o grau do incidente. Se for um negócio que pegou longarina e tudo mais, aí já é uma coisa que você pode desistir, né? Algum módulo danificado, enfim, coisas aí que são pesadas num carro, cabe a você sim desistir. Mas se foi uma coisa leve, um apontamento, ou mesmo que tenha sido reprovado e você tenha lá, é porque aconteceu tal coisa, você analise que não é uma coisa tão pesada, não vai prejudicar tanto numa revenda, que você, quando for vender esse carro e porventura a próxima pessoa que for comprar, for fazer um laudo e também der reprovado, você tenha argumentos para dizer que foi reprovado, mas essa reprovação é de tal coisa, não é uma coisa pesada, não é uma coisa estrutural. Beleza, eu acho que vale a pena, tudo cabe, tudo tem negócio, pessoal, tudo depende do valor que você está disposto a negociar, a baixar, enfim. Tudo tem negócio, tudo tem jogo, a não ser que seja um negócio assim, um carro que, por exemplo, assim, eu tô comprando uma Mercedes classe C 2009, o carro já passou por enchente, o carro já capotou, o carro já foi batido, o carro foi capotado, enfim. Aí o laudo apontou diversas coisas e o carro, mas o carro, tipo, a tabela é 50, eu vou pagar 40. Não vai, cara, porque o carro já foi todo esmiuçado, já é todo quebrado, remendado. Então, nesse caso aí, não tem desconto. Eu acho que nem se você pagar 50% da tabela vai valer a pena, porque carro importado é complicado, né, para levantar depois. Por mais que esteja andando, até vai saber quais outros problemas ele possa ter escondido. Então, nesse caso aí, realmente eu acho que tem que pular fora. Mas aí você vai comprar lá um Corolla 2011, o carro já teve o farol trocado, o paralama trocado, para-brisa. Cara, sei lá, eu por mim não teria problema, entendeu? Se o carro estiver tudo feito certinho, estiver andando certinho, nenhuma anomalia, não tem problema, é carro usado, faz parte. Mas é isso, galera, para tudo tem negócio, para tudo tem jeito, a não ser que seja um lixo, como esse exemplo dessa Mercedes que eu dei aí, que realmente eu, Henrique, não teria interesse. Mas para tudo tem jeito, tudo tem negócio, e o laudo está aí para nos ajudar. Mas a gente tem que estar ligado, estar ciente das informações que ele vai nos fornecer, estudar bem o veículo que estamos comprando para não cair em nenhuma cilada. Mas é uma ferramenta que está aí para nos ajudar e não nos atrapalhar. Basta também a gente ter essa atenção. Valeu, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo, tamo junto.